Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Marília Miranda e hoje eu vou falar para você viver em porcentagem. O que é isso, viver em porcentagem? É uma forma que eu aprendi recentemente e que eu estou praticando. E confesso para vocês que tem me ajudado e como está me ajudando, eu vim trazer para vocês porque também pode ajudar vocês. E o que seria esse viver em porcentagem? É você viver 10% no passado, 10% no futuro e 80% no presente. Eu gostei dessa analogia que fizeram numa aula que eu tive e que me fez pensar melhor e realmente viver dessa forma. Porque às vezes a gente troca, né? Vive 40% lá no passado, vive 40% lá no futuro e só 20% aqui no presente. Aí a gente não chega a lugar nenhum e querendo muita coisa. E a gente acaba travando a nossa vida, ficando estagnado, parado, não avançando em lugar nenhum por causa dessa porcentagem. E o porquê só 10% no passado e só 10% no futuro? Porque não tem como você resolver para onde você quer ir ficando muito tempo ou lá no futuro ou lá no passado, não é? Se você ficar simplesmente lá os 80% lá no futuro e você não resolver o que você precisa resolver aqui no presente, você vai conseguir alcançar no futuro? Não vai. Vamos supor, você estipulou que em 2030 você quer. Não, em 2025 você quer estar morando em outro lugar. Morando numa casa de alto padrão, ter uma qualidade de vida, mas aí você só fica lá pensando aonde você quer, o que, que você vai começar a comer, o que, que você vai se vestir. E esquece que você precisa trabalhar aqui. Esquece que você precisa plantar aqui hoje para você poder colher o que você quer amanhã. E você vai conseguir? Vai chegar em 2025 que você vai falar: eita, eu não fiz nada? O que eu fiz em 2024 que eu não consegui alcançar esse meu sonho tão pequeno? Que era só uma casa melhorzinha, um carro melhorzinho, umas comidas melhorzinha. Compreende? Então, quando eles me explicaram essa analogia de viva em porcentagem somente 10% e somente 10% no passado e no futuro, e viva os 80% aqui, você vai conseguir resolver. E o porquê só 10%? Você vai lá no passado, tem algo que está te travando e você não sabe o que é. Você não sabe o que pode ser, mas você sabe que está difícil para você avançar. Então vá lá no passado, vê qual é a crença que ficou instalada em você, vê qual foi o ensinamento que te ensinaram, que ficou registrado em você, que você hoje não consegue mais avançar, que você atingiu um teto e você não consegue romper esse teto, você não consegue abrir e avançar. Identificou o que é? Volta para o presente, resolve aqui. Volta aqui. Ah, vou dar um exemplo bem simples. Eu fui lá no passado, vi que eu tinha que sempre escolher as coisas mais baratas para comprar. E hoje eu não consigo comprar uma coisa cara porque eu fico indignado. Só que isso não está deixando entrar mais dinheiro para você. Você não está conseguindo ver que existe mais possibilidade, que existe um degrau onde você pode comprar as coisas caras também e não sentir. Onde que dinheiro sobra, que dinheiro pode sobrar. Onde que você vai governar sobre o dinheiro. E não o dinheiro governar o que você tem que comprar, o que você não tem que comprar. Porque lá atrás, onde você foi e visualizou isso, viu isso, você foi ensinado. Porque a dificuldade daquelas pessoas que estavam com você era aquela. Os ensinamentos que eles tiveram e eles passaram isso e vai passando. Se você não quebrar, isso vai passar para os seus filhos, para os seus netos e assim vai. Você vai poder romper um paradigma, um ensinamento ou uma crença, ou você vai poder também estar rompendo com a ancestralidade, com algo que está vindo de longa data e está sendo passado como algo correto e certo para você, entendeu? Então você verificou que você não pode pagar coisas caras, sempre os mais baratos. Ah, não, nem vamos passar perto daquele corredor ali, porque aquele corredor ali só tem coisa cara. Ah, não vamos no shopping tal, porque o shopping tal é só para rico. Então você começa a se excluir desses lugares. E o porquê que você começa a se excluir? Existe uma informação aí em você de que você foi ensinado dessa forma, entendeu? E aí é onde você precisa ir com uns 10% só, tá, gente? Vai lá só com uns 10%. Vai lá no passado,
busca essa informação, volta e resolve. Como que eu resolvo isso, Marília? É ressignificando, gente. É simples, vocês ressignificam. Tá, quem falou pra mim que não pode? Ah, foi meus avós, meus pais, meus tios. Ah, foi toda a vizinhança daquele lugar onde eu morava, todo mundo tinha o mesmo pensamento, tal. Tá, então eu não quero mais acreditar nisso. Beleza. E como é que você vai fazer para modificar essa crença? Eu vou ir nesses lugares. Vai me dar um desconforto? Vai. Vai te dar um desconforto. Vai te dar um frio na barriga, mas você precisa quebrar. E para quebrar, você precisa ir nesses lugares. Você precisa ir naquele shopping onde todo mundo falou que não é para pobre, é só para rico. Então você vai lá. Persista, porque vai quebrando, vai desconstruindo. Você vai começar a ver que você pode sim estar naquele lugar. Ah, eu não vou poder comprar esse chocolate porque ele é muito caro. Dá um jeitinho. Veja o que você pode fazer, o porquê que você não pode. Não, eu posso comprar. Calma aí, deixa eu ver o que eu posso fazer e vou lá e compro. Começa a romper, porque aquilo que você começa a desejar, começa a vir para você. Porque se você observar o seu comportamento, te faz viver aquilo que você está pensando, aquilo que você está desejando naquele momento. Ah, eu não posso nem naquele corredor porque o meu dinheiro não dá. E aí você ainda verbaliza, você pensa, você sente, e aí você acaba fazendo o quê? Não indo. Então você está criando isso mais para você. Então, ah não, eu vou lá, eu vou ver os preços, vou ver como é que é. Vai gerar? Vai gerar, gente, porque eu já passei por isso. Eu não ia em shopping porque me falaram, me ensinaram, eu tô dando exemplos daquilo que eu já vivi, tá, gente? Me falaram que aquele shopping era só de rico, e eu não ia. E aí onde que eu tive que começar a desconstruir? Eu não ia nem em concessionária para ver o próximo carro porque eu não tinha o dinheiro. E aí eu comecei a mudar isso. Não, eu vou na concessionária, eu vou ver o próximo carro que eu for comprar e vou começar a gerar as oportunidades para que eu vá comprar aquele carro. Eu não vou ficar me limitando, eu não vou colocar limite em mim. Então, você precisa fazer esse movimentos, tá? Fui lá no passado, vi que tem essas coisas que os meus familiares ensinaram. E tem uma coisa em mente, gente, que quando nós aprendemos algo, não foi porque eles queriam que nós estivéssemos numa condição ruim. Foi porque eles aprenderam a se autodefender e a sobreviver. E nos ensinaram a autodefender e a sobreviver. Não é por maldade, é por amor que eles fizeram isso por você. Porque foi o conhecimento deles na época que eles estariam te protegendo e te evitando de sofrer. Porque a condição dele de medo e de escassez, eles não tinham esse entendimento naquela época dos nossos bisavós, avós e pais. E isso daí era um instinto de amor, de proteger. Ah, eu não quero que meu filho sofra porque nunca a gente vai poder comprar aquilo. Então eles se limitavam e ensinavam os outros a não sofrer dessa forma. Não que eles estavam vendo que eles estavam se limitando, tá? Eles estavam se autoprotegendo para não sofrer. Então não pense que os teus avós ou o pessoal que andaram com você naquela época quando você era criança queriam o seu mal. Eles só estavam te protegendo de sofrer como eles já sofreram, de querer algo e não poder. Porque eles não conseguiram avançar, eles não conseguiram ter o entendimento que nós estamos tendo hoje. Os ensinamentos que nós estamos tendo hoje, que nós precisamos romper, que nós precisamos comprar ideia, que nós precisamos desejar para ter, entendeu? E não se limitar. Uma coisa que nós temos muito falado em muitos lugares é mindset. É mudar, reprogramar aquilo que está na nossa mente. E isso eu fui entender anos depois, só depois de adulta, de ver a minha vida deslanchar por um período e depois estagnar por outro. E aí quando eu entendi que eram os meus pensamentos que estavam fazendo isso, e quando eu parei e fui autoanalisar, eu vi que era verdade, que na época que eu estava deslanchando, eu não estava com medo de não dar certo, eu simplesmente estava querendo fazer acontecer. E as coisas simplesmente vieram e aconteceram na minha vida. E quando eu passei a sentir medo, que eu comecei a ter insegurança das coisas, de poder conquistar, de poder ter, eu comecei a travar a minha vida, porque eu não dava mais os passos que eu dava antes. Eu comecei a parar de dar passos, eu comecei a guardar dinheiro com medo, entende? Aí eu parei de dar os passos, eu comecei a guardar dinheiro, eu não comecei mais a andar da forma que eu andava, porque as pessoas que estavam
naquele momento ao meu redor também, começaram a mostrar as dificuldades dela e eu comecei a pegar as dificuldades delas para mim. E aí eu comecei a ter uma nova realidade de vida no qual eu nunca havia experimentado. E aí eu comecei a viver o medo das pessoas na minha vida, as inseguranças deles na minha vida. E aí minha vida estagnou. E aí eu comecei a me perguntar o que eu tinha feito de errado, porque eu achava que eu tinha feito algo de errado. Eu achava que eu tinha entrado em pecado. E aí foi onde eu comecei a buscar entender que era simplesmente eu decidindo meu dia a dia. Quando eu voltei a entender, quando eu entendi isso, quando eu voltei a praticar a avançar os passinhos, a quebrar, ir ao tal shopping, ir até a concessionária, ir no restaurante que eu queria ir, comecei a quebrar isso e o dinheiro começa a vir. E quando você rompe, quando você quebra, é libertador. Você vê que, cara, você não estava errada em nenhum lugar, você não estava em pecado, você não estava. Porque, como eu sou cristã, né, então eu sempre achei que tudo era pecado. Então eu aprendi dessa forma. Foi uma outra crença que eu tive que desconstruir na minha mente, porque eu via que a forma que eu estava sendo ensinada dentro da minha religião era uma forma de escravidão. E quando você entra, falam que Jesus é o teu libertador, entende? E aí quando você começa a praticar a obra, é uma escravidão. E aí eles ensinam que é uma escravidão, que ninguém tem que ter liberdade para nada. Aí o livre-arbítrio desaparece, se entende? Aí eu tive que desconstruir. Hoje eu não frequento mais nenhuma igreja, mas eu sou cristã, porque eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. Desde a época quando eu era pequena, até quando eu fui para a religião. Porque eu passei também diversas religiões, né? Não passei só nenhuma. Mas enfim, viver os 10% no ano passado, você viu? Eu fui lá, vi que eu tinha aprendido essas coisas, voltei para o presente. E quais são as minhas atitudes aqui no presente? Os 80%. Desconstruir essa formatação que está em mim. Beleza? Aí eu quero ir para o futuro. Beleza. Onde você quer chegar, Marília? Daqui a tantos anos. Ah, beleza. Esse aqui é o teu sonho. Sim, é meu sonho em tantos anos. Ok. Vamos colocar no papel para ficar registrado. Vamos registrar para você não esquecer. Se mudar de ideia, tá tudo bem. Mas vamos deixar aqui registrado, porque é o teu sonho. Agora, qual é o próximo passo? Eu ver o que eu preciso fazer para alcançar esse desejo. Avançar, tirar os medos, ir no passado, desconstruir, trabalhar aqui, fazer um bom planejamento, né? Buscar novas fontes de rendas e assim vai. Hoje eu tenho várias fontes de rendas. Se você verem aqui no meu canal, tem link de afiliados. Hoje eu não tenho só uma fonte de renda igual eu tinha alguns anos atrás. Hoje eu tenho várias fontes de rendas. Eu tenho livros, eu tenho essas lojas de afiliação, Instagram com venda de mercadoria. Então eu tenho vários métodos de obter dinheiro. Que eu entendi que quando nós fazemos isso, isso vai nos dar mais oportunidade. E é uma verdade. E é uma verdade. Quando você faz um bom trabalho, quando você faz as coisas direitinho, com persistência, com perseverança, as coisas acontecem. Assim, quando você está numa empresa e você entra como vendedora e aí você quer se tornar gerente, você vai ter que se empenhar para se tornar gerente, você vai ter que estudar para se tornar gerente, você vai ter que ter atitudes para se tornar uma gerente. Eu até contei um pouco da minha história uns vídeos atrás. O som tá ruim, tá, gente, nos primeiros vídeos, porque eu não tinha microfone, eu gravava com o microfone do meu celular, então o celular captava tudo. E por mais que eu fechava toda a casa, não dava muito certo. Me desculpem por esses... depois eu vejo se eu consigo regravar eles, tá bom? Mas dá uma olhada, eu conto a minha história no começo, o que eu fiz para me tornar supervisor e me tornei gerente. Então, em tudo, se você quer ter mais rendas, os esforços que você vai ter que praticar vão ser esses. Ah, eu quero ter uma vida aqui X, então qual o esforço que vão requerer de você? Pratique, se empenha, seja perseverante, porque você só vai conseguir obter as grandes coisas na sua vida se você for grande também. Tenha comportamentos, tenha atitude de pessoas que vão avançar na vida. Porque eu te garanto uma coisa, que se você
quer comprar uma casa e você todo dia você chega do seu trabalho onde você tem uma renda só, onde você tem um salário mínimo, e aí você chega e deita no sofá, passa o resto do dia assistindo televisão ou navegando no celular, você não vai fazer nada. Você vai ver outras pessoas crescendo, você vai ver outras pessoas falando para você o que você tem que fazer e você não vai fazer. Você não vai ter atitude, porque você só vai passar, ficar lá vendo televisão e celular o tempo inteiro. A sua vida vai passar e você não vai chegar a lugar nenhum. Beleza? Então vamos trabalhar esse viva sua vida em porcentagem. 10% no passado, 10% no futuro e 80% aqui no presente. Foca naquilo que você tem que fazer hoje para você poder conquistar aquilo que você precisa amanhã. Combinado, gente? Então, eu te dou essa dica porque eu pratiquei essa dica um tempo atrás, pratico até hoje. Eu não fico viajando na maionese naquilo que eu quero ter o tempo inteiro. Eu defino o que eu quero, eu tenho uma clareza mental daquilo que eu preciso fazer e aí eu volto para cá e faço. Eu tô vendo que eu tô patinando em alguma coisa, calma aí, deixa eu ver o que eu tô acreditando. Qual é a crença que tá aqui? Qual é o paradigma que tá aqui registrado em mim? Vou lá no passado rapidinho, busco qual a informação, o que eu tô pensando. Ou quando eu estou aqui no presente também, que eu falo assim, cara, o que eu tô pensando? É igual um vídeo que eu vi hoje. A pessoa tava falando assim que o que você está se limitando? Por que você está limitando do dinheiro vir mais possibilidade? Aí não, mas eu estou escolhendo ter. Tanto é que eu tenho várias fontes de renda. Beleza, elas estão me agregando. Mas eu quero ter mais. Eu quero ter mais e com mais leveza e com mais agilidade. E aí ela falou assim, veja se você não está limitando, falando, eu quero que o dinheiro venha do meu marido. Eu quero que o meu marido faça isso. Quando ela falou isso, fez tum, ativou uma chavinha que muitas vezes eu acabo me pegando, pensando. Porque como eu era muito guerreira, muito de fazer acontecer, e hoje eu quero mais, eu não sei como é que eu posso expressar. Eu gosto de ser guerreira, eu gosto de fazer o que eu faço, porque eu tenho habilidade, eu tenho agilidade. Mas eu queria que a maior fonte de renda viesse do meu esposo e não de mim. Então, isso eu meio que dei uma segurada. Tirei o pé do acelerador, coloquei no freio, comecei a frear e querendo esperar aonde que eu vi que eu estava patinando. E por que as coisas estavam começando a ficar difícil? Aí quando ela falou isso, virou uma chavinha. Foi os 10% que eu corri lá no passado. Identifiquei e pronto, vamos destravar isso agora. Marília, vamos destravar isso agora. Deus me mostra e me mostrou. Foi uma pergunta, Deus me mostra onde que eu tô errando. E ele me mostrou. Pronto, agora vamos destravar e vamos avançar. Parar, deixa ele vir no tempo dele, deixa ele fazer no tempo dele, né? Seja lá onde que você quiser tá escolhendo ganhar dinheiro, você está travando, porque você está colocando somente em um lugar. Às vezes você está pensando numa loteria. Ah, eu quero ganhar R$1 milhão, mas só na loteria. Só se for na loteria. Pode vir? Claro que pode, gente. Não é desmerecendo lugar nenhum. Porque todos os lugares há infinitas possibilidades. O que você precisa entender é que vamos supor, Deus falou que vai te mandar por outros caminhos. E Ele está te apresentando outros caminhos. E você está falando, não, por esse caminho eu não quero, eu quero por esse aqui, ó, esse aqui. E aí você deixa de trazer para a sua vida hoje, agora, porque você quer esse único caminho. E às vezes existe uma crença lá atrás de que a loteria é enganação, de que isso daí é para pegar dinheiro do povo, seja lá qual é a crença que está envolvido, porque eu escutei muitas coisas de loteria. Ah, que loteria é jogo de azar. Então, qual será a crença que está aí registrada em você? Que está te impedindo de ganhar na loteria devido a isso? Então, verifica aonde você está limitando Deus de fazer na sua vida. Se não for Deus que você acredita, seja lá qual for a divindade, se é o universo, se é o todo, se é o Criador, não importa, você está colocando o limite que existe em você neles.
Entende? Então para de limitar a divindade que é poderosa, e abundante e infinita, que pode todas as coisas em todos os tempos, no limite que você está colocando neles de trazer aquilo que você quer, da forma que eles querem, porque ele conhece você, ele conhece seu coração. Beleza, gente? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!